O que significa o juízo final citado na Bíblia Sagrada? Como será esse dia em que Deus irá julgar todo o mundo? O que a Bíblia nos revela a respeito dos detalhes de como será esse dia? Olá, tudo bem? Aqui é do canal Como Entender a Bíblia. Esse tema é muito importante. A Bíblia é clara a respeito de que haverá um juízo final, um julgamento onde Deus fará justiça de forma plena e também nos dá alguns detalhes interessantes sobre esse dia. O que é o juízo final descrito na Bíblia? 1. O juízo final nada mais é do que um dia que foi separado por Deus para julgar todas as pessoas e também seres celestiais. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, temos a menção de um dia em que Deus exercerá o seu juízo sobre todos. Em muitos textos, esse dia é chamado de Dia do Senhor, indicando um dia especialmente preparado por Deus para exercer o seu juízo final. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizestes, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Obadias, capítulo 1, versículo 15. Também no Novo Testamento foram confirmadas as revelações que temos no Antigo Testamento sobre esse dia do juízo de Deus. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Por que haverá um juízo final? 2. O juízo final é necessário para que Deus estabeleça de forma plena e pública toda a justiça e a verdade. O homem se desviou do Senhor, se corrompeu, preferiu andar em seus próprios caminhos, rejeitando o Senhor. Todos os males praticados, até os mais escondidos, deverão ser julgados pelo Senhor para que a verdadeira justiça triunfe diante daqueles que duvidaram dela e a rejeitaram. Os atos de cada um deverão ser julgados. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 3. Uma observação importante a ser feita é que nenhum dos homens consegue por si próprio fazer aquilo que agrada a Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Ou seja, se dependêssemos apenas de nós mesmos, todos seríamos condenados no dia do juízo final. O juízo de Deus, porém, verificará aqueles que foram perdoados e reconciliados através da obra de Cristo na cruz, que trouxe a salvação dessa condenação a todo o que nele crê. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versículo 18. Aqueles que creram de fato em Cristo estarão no dia do juízo final com a tranquilidade que serão absolvidos pelo fato de Cristo ter pagado suas dívidas diante de Deus. Nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos nesse mundo. 1 João capítulo 4, versículo 17. Como as pessoas serão julgadas no dia do juízo final? 4. O crente verdadeiro enfrentará o dia do juízo final tranquilo e viverá para sempre com o Senhor no céu, pois seu nome está escrito no livro da vida. Nela, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Aqueles que rejeitaram Jesus Cristo enfrentarão o julgamento e a condenação de Deus, baseado no que está registrado de seus atos malignos nos registros do Senhor. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Apocalipse capítulo 20, versículos 11 e 12. Jesus deixou claro que o dia do juízo final seria um dia de choro e sofrimento para os condenados.
Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Lucas capítulo 13, versículo 28. 5. A Bíblia também relata que no juízo final, os anjos rebeldes também serão julgados e condenados definitivamente ao tormento eterno. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Judas capítulo 1, versículo 6. Tanto os anjos condenados quanto o próprio diabo receberão também uma grande punição eterna de Deus. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. 6. Para finalizar, podemos observar que não existe na Bíblia qualquer aprovação ao pensamento de que Deus, no juízo final, vai perdoar todos e todos irão para o céu. Também não temos qualquer menção de segundas oportunidades ou recursos que possam mudar o julgamento de Deus na última hora. A única forma descrita na Bíblia para não sermos condenados é o arrependimento e a total fé na obra de Cristo, e isso ainda em vida. A morte sela nosso destino final e eterno. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Não se esqueça de se inscrever no canal e se